O nosso estudo de hoje é a lição 42 do livro Bênção da Paz, em ação espírita. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículo 31. Em ação espírita evangélica é preciso saber, antes de tudo, que nos achamos na edificação do bem, no reino de Deus, a começar no burilamento de nós mesmos. Reconhecer diante de qualquer pessoa que estamos convidados pelo Senhor à tarefa bendita de auxiliar, substituir a crítica pelo apoio fraterno, tanto quanto possível, e mesmo quando estejamos intimados ao serviço da correção, nunca executá-lo sem colocar-nos no lugar do companheiro, passível de reprimenda, a fim de que a nossa palavra perca a propriedade de ferir. Jamais esquecermos a obrigação de estudar para discernir com segurança, considerarmos com apreço e gratidão o esforço construtivo de todos os companheiros, aceitarmos com alegria a indicação para prestar pequeninos serviços, opinar em qualquer assunto com sinceridade, sem rudez e com brandura, sem engodo, interpretarmos as dificuldades da vida por testes que nos positivem o valor da fé, usar para o bem comum quaisquer talentos que possuamos, não nos ausentarmos dos compromissos assumidos, compreendermos que todos necessitamos uns dos outros e que ninguém pode trabalhar com eficiência sem cultivar a cooperação, encontrar na mediunidade um instrumento para a sustentação da felicidade geral sem escravizá-lo aos nossos caprichos, aplicar os princípios da caridade no total das nossas obrigações, nunca desesperar nem desanimar à frente das provações, seja elas quais forem. Servir sempre, confiar na vitória final do bem. Emmanuel continua, assim, a exemplo do que aconteceu no estudo anterior, falando sobre o movimento espírita, falando sobre o nosso papel frente ao espiritismo. E hoje ele começa assim, um versículo do Paulo, que está lá na carta aos Coríntios, procurai com zelo os melhores dons, e vem chamar a atenção para a nossa responsabilidade, em primeiro lugar, de reforma íntima o tempo todo, de observar o tempo todo, procurando fazer o melhor que puder, mas ao mesmo tempo de ter muita paciência no convívio com as outras pessoas, e é o que a gente precisa muito, porque a gente começa a buscar com vontade a reforma íntima, e normalmente quem busca com vontade a reforma íntima consegue obter alguns êxitos logo de início. Tudo bem. Aí daí você começa a achar que todo mundo deve tomar o mesmo caminho e querer cobrar daquelas pessoas que estão convivendo com a gente que elas também consigam vencer alguns maus pendores, consigam domar suas más inclinações, da mesma maneira que você está fazendo, com a mesma intensidade que você está fazendo. Ou então, também existe aquela coisa muito comum aqui na Terra de você criticar o outro porque o outro tem um pecado diferente do seu, né? Como diz aí no jargão popular. Diz o Cristo para a gente há mais de 2000 anos, aqui, ecoando nos nossos ouvidos, né? Aquele que estiver isento de pecado, que atire a primeira pedra. Aqui na Terra todos nós ainda temos muitos problemas. Mas a gente começa a buscar a doutrina, a gente começa a buscar essa disciplina e a gente consegue obter êxito. Na hora que a gente começa a obter êxito, a gente tem que pensar, como diz aqui logo no primeiro conselho, reconhecer diante de qualquer pessoa que estamos convidados pelo Senhor a tarefa bendita de auxiliar, né? Eu lembro de uma vez um companheiro que ele, sem perceber, algumas vezes até de maneira intencional mesmo, ele que quando se utilizava da palavra, ele era muito duro nas suas palavras, e ele dizia que a intenção era ser duro mesmo para chamar a atenção, para dar aquela sacolejada. Mas me lembro de quem está ouvindo, depois que terminava a preleção dele, vinha num canto e falava, pô, quem é ele para falar desse jeito, para mexer dessa maneira? E ele também que faz isso, isso e isso. Né? E a pessoa realmente, o objetivo acabava sendo completamente contrário, porque quando você acaba sendo rude demais, duro demais, é claro que a pessoa que está vivendo aquela realidade vai se sentir inconfortável
Então a gente tem que tomar muito cuidado, a gente está na tarefa de auxiliar. Eu me lembro até uma vez comigo, foi uma experiência até assim tão interessante, que era uma coisa que eu não estava conseguindo controlar em mim, e a espiritualidade da casa vinha cobrando. Aí eu falei, então vou fazer o seguinte, eu vou me afastar então. Já que eu tô aqui para atrapalhar, então eu não quero atrapalhar não. Aí o médium que estava falando na hora, sem ter a menor noção do que eu pensei, ele repetiu imediatamente, mas também não é para abandonar não. Quer dizer, falou diretamente comigo, são aquelas provas que a gente tem, né? Ele ouviu o meu pensamento e me respondeu logo imediatamente. Depois ele bota assim, substituir a crítica pelo apoio fraterno. Vamos acabar com a crítica, porque é a velha história do cisco no olho do outro quando tem uma trave no nosso. A gente tem que acabar com essa coisa da crítica, ou então quando a crítica acontecer, ela tem que ser uma crítica construtiva. Por isso que vale a pena a gente pegar lá o Evangelho segundo o Espiritismo, quando tem aqueles textos, né? Será repreensível você expor os defeitos do outro? Né? Em que casos isso vai acontecer? A gente tem que estudar isso com calma. E ele continua aqui, ele vem falar para a gente assim, tomar muito cuidado para que a nossa palavra não venha ferir, jamais esquecermos da obrigação de estudar. A gente tem que estar estudando o tempo todo, amai-vos em primeiro lugar, instruí-vos em segundo lugar. Volta e meia eu me pego também relaxando no estudo, né? E eu comecei a me cobrar agora de um tempo para cá, até compartilho isso com vocês. Se eu vou falar do mesmo tema que eu já falei várias vezes, eu tenho a obrigação agora de colher novas informações e falar de maneira diferente também. Para a gente estar obrigando a gente a estar estudando o tempo todo. Depois ele fala, considerarmos com apreço e gratidão o esforço construtivo de todos os companheiros. A gente tem o costume de ver o deslize de um companheiro, mas a gente não pensa muitas das vezes quantas vezes ele teve resistência moral antes de ter essa queda que teve agora. Então, não vamos deixar que esse tipo de coisa aconteça com a gente. Aí depois ele fala, aceitarmos com alegria a indicação para prestar pequeninos serviços. É de pequeninos em pequeninos serviços que a gente vai fazendo a diferença na vida das pessoas. Opinar em qualquer assunto com sinceridade, sem rudeza e com brandura, sem engodo. Isso é muito legal, né? É uma arte muito boa a gente falar, eu não concordo, mas não concordo por conta disso. Eu não concordo, já mudou a entonação, já vai ser recebido de uma maneira completamente diferente. De um tempo para cá, a gente vem adotando até a postura de, quando vai conversar alguma coisa mais delicada ou que precisa de mais energia, não vou conversar mais pelo WhatsApp, porque o WhatsApp as pessoas interpretam de maneira muito equivocada da intenção sua. Nada substitui a pessoa estar olhando nos seus olhos, ouvindo a entonação da sua voz e o carinho que você está colocando. A mensagem ali está frio demais, parece que, quando você está lendo, né, parece que a pessoa interpreta cada uma de acordo com o seu estado emocional naquele momento. Depois ele fala que usar para o bem comum qualquer talento que a gente possua, não nos ausentarmos dos compromissos assumidos, principalmente isso. A gente vê assim, amigos que assumem fazer palestras, fazer cursos e vão deixando, às vezes, os furos sem justificativa e depois perdem a oportunidade, porque ninguém quer passar pela situação desagradável de escalar, divulgar e daqui a pouco a pessoa não aparece, né? É uma coisa bem complicada e são coisas também que a gente vai conquistando com o tempo, a confiança das pessoas. Tem gente que olha pra gente e fala, eu já tive um amigo que virou para mim e falou, olha, o dia que você chegar atrasado, venha, porque eu sei que se você tem compromisso. Se você chegar atrasado, alguém vai começar e vai passar a palavra para você no meio do... É gostoso quando as pessoas reconhecem isso na gente, né? Depois ele fala, compreendamos que todos necessitamos uns dos outros, sempre, a lei de solidariedade, encontrar na mediunidade um instrumento sempre para sustentação de felicidade geral e nunca para escravizar os nossos caprichos, a caridade e não desanimar nas provações, servir sempre. Muito boas dicas sempre do Emmanuel, dicas valiosíssimas para a gente refletir, para a gente meditar e para a gente trazer como diariamente, como a gente vem fazendo, como guia para as nossas vidas.
Que Jesus nos abençoe mais uma vez. A gente agradece mais uma vez, Emmanuel, por sua colaboração valiosíssima.